Namo 本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Verso de abertura de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namofo. Boa noite a todos. E hoje é a segunda palestra sobre Prajna Paramita. E a vez passada já falamos sobre as 10 ações do Dharma, da sabedoria tríplice. E hoje quero começar a falar de os ismos mais conhecidos em nosso mundo. Todo tipo de ismos. E em geral, sabemos que o Prajna Paramita é para transcender todos os ismos em nosso mundo. O que significa os ismos? Os mais conhecidos são, e que eu considero na categoria mundanos, o materialismo. Okay? Materialismo significa que aquelas pessoas, a postura filosófica, doutrina filosófica, percepção, que o que eu vejo, acredito. O que não vejo, não acredito. Então, o corpo, matérias, coisas visíveis que eu posso tocar, ver, ouvir através dos sentidos. Eu acredito nisso. Mas se fala de vidas passadas, não posso ver, então não existe. Vida futura, não sei se terá, então não acredito. Os materialistas, assim. E então, materialismo, os materialistas têm uma tendência de inclinar hacia nihilismo, ou aniquilismo, aniquilação, que esta é a única vida e não tem outra. Então, acaba esta, então tudo acabou. Então, como se construi uma crença ética, uma conduta ética com materialismo? É muito difícil. Porque se alguém não acredita que as causas, ações feitas nesta vida terá consequência nas vidas futuras, então por que agir da maneira ética? Por que restringir os sentidos e não machucar os outros? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Por que eu não posso satisfazer o ego? Por que? E deve ser assim, porque o materialista não acredita em outras coisas. Não acredita em bem comum, no sentido que isso vai afetar vidas futuras. Okay. Outro ismo é teísmo. Teísmo pode ser monoteísmo ou politeísmo. Um ou muitos.
E teísmo inclui aquelas crenças que nós e os seres foram criados por um ser ou uns seres celestiais, principalmente, e que nós somos parte dessa criação. Okay? Então, o teísmo se inclina mais hacia eternalismo, que existe um ser, algo eterno, que sempre existe, que existiu no começo e sempre existirá, e nós somos produto dessa crença, de esse ser, e somos como parte do produto. Okay? O outro, que é chamado idealismo, também podemos falar que é mente só, ou consciência só. É uma doutrina filosófica que acredita ser possível compreender o mundo material e exterior somente pela verdade mental, espiritual e subjetiva. Idealismo. Okay? Então, seja materialismo, teísmo ou idealismo, estão dentro, pelo menos considerado pelo Prajnaparamita como crenças mundanas, okay? Que não vai nos levar hacia liberação. Então, o que é o ismo do budismo, do despertar? E que é transmundano, que transcende e nos leva à liberação. Então, o budismo é a partir da mente. A partir significa surge da mente, mas contemplando o corpo. Tanto o corpo interno ou o ambiente que o corpo pertence. Então, o budismo é a partir da mente. E o budismo, o Prajnaparamita, é o caminho hacia a liberação, hacia o despertar da budidade. Okay? Então, esses são os ismos mais conhecidos e que quero compartilhar com vocês para que tenha uma ideia. Materialismo, teísmo, idealismo, mas o budismo é a partir da mente, mas sem negar, sem ignorar o corpo e os fenômenos. Verso 161. A realização direta da iluminação provém da prática. E a prática provém da reflexão e da audição. Os amigos virtuosos e uma audição prolongada são a base para o desenvolvimento da sabedoria. Okay. Então, explicação. Os meios hábeis iniciais na prática de prajna consistem na audição e na reflexão. Por isso, estabelecer uma relação com os mestres ou amigos virtuosos, okay? E a palavra em sânscrita é Kalyana Mitra. Kalyana significa bom ou virtuoso. E Mitra significa amigo ou mestre, conselheiro. E receber seus ensinamentos são
condições necessárias e indispensáveis, imprescindíveis para a aprendizagem. Você deve basear-se em ambos fatores para desenvolver a sabedoria. Existem 2 pontos a se ter em mente. Okay? E antes disso, lembro que alguns alunos me perguntaram, então quais são as condições ou qualificação do Kalyana Mitra? Que é o que o Buda falou sobre isso? O Buda Dharma fala sobre isso. Então, segundo Yogacara Bhumi, e isso está na página, eu tenho uma página em chinês, mas é capítulo 2 do Sendeiro à Budidade, fala das 5 condições. Okay? Então, o que qualifica uma pessoa como de virtude e conhecimento? O Tratado Yogacara Bhumi lista 5 condições de um conselheiro ou amigo virtuoso. Primeiro, a virtude da realização. Okay? Então, esse Kalyana Mitra, ou esse amigo virtuoso, deve ter virtude da realização. Realizar quê? Realizar seja a disciplina, shila, ou realizado em concentração, samadhi, ou realizado na sabedoria. Pode ser 1, 2 ou 3. Depende. Mas a virtude da realização está apontando a disciplina, concentração e sabedoria. Okay? Então, se alguém mantém preceitos, a disciplina com pureza, ou alguém conhece os estados da concentração na prática budista, conhece e pode entrar nesses estados, ou alguém conhece o Buda Dharma, a visão integral, ou uma particular área da sabedoria. Então, isso é a primeira das condições de um Kalyana Mitra, um amigo virtuoso. A segundo é a virtude do ensinamento. Refere-se a alguém que aprofunda no Tripitaka, Sutra, Vinaya e Shastra, as 3 coleções do Buda Dharma. E é conhecedor, conhece muito sobre o Dharma e pode também ensinar e guiar aos outros. Isso é a virtude do ensinamento. E terceira condição é o conhecimento da verdadeira realidade. Isso tem que ver com realização, que alguém não somente entende sobre as realizações e os ensinamentos, sino também já pode ver, tem acesso à experiência direta do Buda Dharma, do Dharma correto. Okay. O quarto e a quarta condição é o possuidor da compaixão. Significa
um amigo virtuoso que ensina, ajuda os outros, não por motivos ou propósito da fama, riqueza, oferenda, sino para ajudar a purificar e beneficiar os seres. Então, fala e divulga o Dharma. E tudo provém da compaixão dessa pessoa. Okay? E a quinta condição é a fala habilidosa ou eloquência. Significa que não somente que conhece, experimenta, vivencia, mas também pode comunicar, pode falar habilidosamente, com eloquência. Okay? Então, essas são 5 condições, qualidades de um Kalyana Mitra. E segundo o Yogacara Bhumi, o tratado, realmente para encontrar um amigo virtuoso, o aluno precisa observar o mestre, a mestra, o conselheiro por 1 a 3 anos, minimamente, para realmente poder decidir que essa pessoa pode guiar a você. 1 ano a 3. E se essa pessoa tem 1 ou 5 dessas condições. E nessa época, na verdade, encontrar uma condição ou 2 já é muito. Então, mas o que acontece quando você decide que esse é o Kalyana Mitra, o bom amigo, o amigo virtuoso, que pode guiar a você? Uma vez que você decide e pede aquele que guia você, tem que surgir um respeito mínimo por essa pessoa. Porque se você já tomou tempo para identificar que essa pessoa pode guiar você, então você não corresponde a estar sempre com dúvida do que o outro fala. Porque você já passou a prova de que esta pessoa merece ser e pode guiar a você. Okay? Então essas são as condições de um conselheiro ou amigo virtuoso. Okay? E tem como chama? Uma anedota ou algo que aconteceu durante a época do Buda. O venerável Ananda, assistente do Buda, um dia comentou ao Buda: "O Buda, eu acho que um bom conselheiro, um bom amigo virtuoso, ajuda 50%, metade da prática espiritual, hacia a liberação." E o Buda falou: "Não, Ananda, se você encontra um bom conselheiro e um bom Kalyana Mitra, é a totalidade da sua prática. Porque você já tem alguém para depender, para poder ajudar e guiar." Ok?
E aqui seguimos. Existem 2 pontos a se ter em mente. Primeiro, escutar extensamente não é apenas conhecer amplamente os termos budistas. Ou eu sei os 4 nobres verdades. Nobre óctuplo sendeiro. Citar todo. Os termos budistas. Sabedoria da audição, reflexão, prática. Não somente conhecer, sino poder aplicar os ensinamentos. Segundo o Dharma de Tsravaka, escutar extensamente significa que ouvir sobre a impermanência e o não eu. Por isso, se uma pessoa vive por 100 anos sem compreender o Dharma do surgimento e da cessação, esta tem menos valor comparada com alguém que viva um só dia com a compreensão do Dharma. E esse dito, essa frase também se encontra no Dhammapada. No Dharma do grande veículo, escutar extensamente significa compreender o sunyata que não surge nem cessa. E o Sutra do Coração fala completamente sobre isso. O sunyata que não surge nem cessa. Somente aqueles que podem penetrar estes significados verdadeiros são mestres virtuosos que têm escutado extensamente. Segundo ponto. Nas 10 ações do Dharma, escutar é precisamente ouvir, ler e recitar de memória, explicar, etc. Ou seja, compreender o significado de acordo com a linguagem. Por isso, se alguém acredita que a sabedoria da audição é inútil para a prática do prajna, estará equivocado. Pois esta opinião não está em conformidade com o Buda Dharma e essa pessoa se desviará para fora do Tripitaka. Por que esse segundo ponto? Porque tem pessoas que, quando ouvem o Dharma, ao ouvir o Dharma e não compreendem no primeiro momento e falam, nossa, eu sei que a prática budista é o que eu quero e eu gosto dos ensinamentos do Buda, mas eu não consigo entender. Então, nossa, não pode ser mais simples. Por que tantas coisas? Por que tantos termos a aprender? Por quê? Não pode ser mais simples. Uma palavra, uma frase já. E aí já me leva à liberação. E até depois do Parinirvana do Buda, e por muitos anos, surgiram escolas que falam, não precisa estudar, ouvir tanto o Dharma. Somente
umas coisas básicas já está e pratica e realiza diretamente. Aí, no entanto, a sabedoria da audição mesmo que seja necessária ainda é a etapa inicial. Ok? Então, o que significa isso? Sabemos que a sabedoria da audição é a etapa inicial. Mas a etapa inicial é a base que nos deixa avançar a sabedoria da reflexão e prática. Sem a sabedoria da audição, sem a perseverança, insistência em ouvir, ouvir e ouvir o Dharma e tomar notas, perguntar, como podemos reflexionar e praticá-lo? E isso é uma das coisas que para mim, às vezes, resultam tão frustrante. Depois de quase 30 anos como monge, nunca me canso de ler os textos que já lido 30 anos atrás, ou como leigo budista. Cada vez que eu leio o Buda Dharma, algo novo descubro. Sempre estou descobrindo coisas novas dos ensinamentos. E seja através da leitura, através dos ensinamentos dos mestres, sempre algo novo. Sempre eu escuto ensinamentos dos outros mestres, mestras. Todos os domingos, quando a mestra Inzi está ensinando o Dharma, e agora estamos no capítulo 1 do Sendeiro à Buddhidade, eu escuto atentamente e sempre descubro algo novo ou reafirma minha convicção no Dharma. Escutando repetidamente e sentindo o Dharma. Porque a questão não é somente saber, sino realizar, fazer próprio o Buda Dharma. Em resumo, o processo de aprendizagem do Prajna é aproximar-se de amigos virtuosos e aprender mais com eles. Praticar a sabedoria proveniente da audição, desenvolver a sabedoria proveniente da reflexão, cultivar a sabedoria proveniente da prática e, finalmente, alcançar a sabedoria da realização direta. Vamos desenvolver sequencialmente o Prajna Paramita. E esta é a sequência que o texto segue sempre lembrando e repetindo. Verso 163. Todos os Budas baseiam-se nas duas verdades ao ensinar o Dharma aos seres sencientes. Ponto. Baseando-se na verdade convencional, obterão a verdade suprema. Baseando-se na verdade suprema, obterão a liberação. Os ensinamentos de todos os Budas baseiam-se nas duas verdades para instruir os seres sencientes. As duas verdades são a verdade mundana, convencional, e a verdade do significado supremo. E podem ser abreviadas como
verdade convencional e verdade suprema. A porta do Dharma, das duas verdades, é a entrada principal para a contemplação correta de Prajna. Convencional também tem traduções como empírica, condicional. E verdade suprema, também conhecida como verdade última, a verdade do significado supremo. Okay. A porta do Dharma, das duas verdades. Escutam bem. Para entrar a Prajnaparamita, a realização do Prajnaparamita, precisamos compreender e realizar tanto convencional e a verdade suprema. E isto é uma coisa, um conceito tão importante que não pode ser esquecido ou negado ou ignorado durante a prática. Porque o momento você somente se concentra ou quer atingir a verdade suprema e não presta atenção à verdade convencional, você já se desviou do caminho. Duas verdades são duas caras da mesma moeda. A partir da verdade convencional, chegamos à verdade suprema. Ao realizar a verdade suprema, compreendemos em totalidade a verdade convencional. E isto vou ir dando exemplos da vida diária para vocês. Depois. Primeiro vamos à definição. E essas são definições pertinentes a Prajnaparamita. Você tem que ter estes termos gravados na memória. Verdade convencional é definida como a verdade do mundo, baseada no conhecimento mundano comum, a qual se reconhece sua relativa certeza e validez. Essa verdade convencional é observável não somente em si mesmo, mas em todos. E tem sua relativa certeza e validez no contexto convencional. Verdade suprema é definida como a verdade última, realizada comumente pela sabedoria indiscriminada dos nobres. E a definição de nobre é aquele que não tem cobiça, raiva e ignorância. Okay? Então, seguimos. A palavra Dharma, com minúscula, nos textos budistas, refere-se a todos os seres sencientes com seus corpos, mentes e tudo existente ao redor em relação a eles. Cada Dharma, ou nós utilizamos em nossas traduções como fenômeno. Cada fenômeno conta com certas relações, seja físicas, biológicas ou psicológicas, de causa e efeito. Então,
qualquer fenômeno, coisa, pensamento, assunto, qualquer coisa tem em uma forma ou outra uma relação física, biológica e psicológica de causa e efeito. Não tem nenhum fenômeno que pode existir e que existe fora dessa relação. Como resultado da existência dessas relações, é possível descobrir a estrutura da matéria, o funcionamento do corpo e mente, e assim como a organização de famílias e países. Estes feitos têm uma realidade reconhecida por todos. A este mundo baseado no conhecimento do senso comum se chama verdade convencional. Então, a verdade convencional, que está explicando? Está explicando cada dharma, cada fenômeno existente dentro e fora de nós. Em todos os aspectos, relações físicas, biológicas e psicológicas. E todo dentro do causa e efeito. Então, isso é chamado, tudo isso está dentro da verdade convencional. Na verdade convencional, existem fenômenos sutis e superficiais, ainda que sejam distintos em grau, todos são conhecimentos de senso comum. Os fenômenos superficiais incluem matérias como pedra, madeira, etc., que são visíveis para todos, tal como a vida presente é reconhecida por todos. Okay? Então, o que é chamado fenômeno superficial? Os fenômenos superficiais são coisas visíveis, facilmente, que ninguém vai falar que isso não existe. Isso sim, isso é visível, isso é comprovável, okay? E reconhecida por todos. Os fenômenos sutis incluem átomos e elétrons, que são visíveis somente através de instrumentos científicos, assim como a vida anterior, ou vidas anteriores, e a vida próxima ou as vidas futuras. Isso requerem o olho divino para serem vistas com clareza. Olhos divinos é um dos benefícios da prática do Satipatthana e também da prática da contemplação do corpo. Próprio corpo, corpos dos outros. E um dos 10 benefícios é atingir e alcançar e desenvolver o olho divino. Primeiro, para quê? Para comprovar e ver próprias vidas anteriores, para saber quais são meus padrões, por que sigo fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros, e não saio, por quê? Então, se você vê com olho divino, através da prática do Satipatthana, você pode comprovar. Por isso. Por exemplo, o Buda falou que as 3 esferas ou planos ou mundos, refere-se à esfera do desejo, da forma e da não forma. E o Buda também falou os 6 destinos, os 5 agregados, os 6 sentidos, as aflições, o karma, o sofrimento, etc., dando definições a todas essas coisas, explicando. Mas todas essas explicações
pertence dentro do escopo da verdade convencional. E vamos compreender claramente sobre a verdade convencional das duas verdades. Okay. Seguimos. Na iluminação do Buda, sabe-se que a realidade mundana, a qual os seres sencientes experimentam, é vão e irreal. Vão e irreal. E por isso é considerada convencional. É devida a várias causas e condições, e nenhum dos fenômenos tem uma existência real. O Buda já falou sobre isso 2.500 anos atrás. Hoje, se vocês assistem as palestras no TED.com ou sobre a psicologia, sobre neurociência, e já os cientistas já comprovaram que nenhum fenômeno tem uma existência real. A existência é subjetiva, a percepção é toda subjetiva. Até nossas experiências, nossas memórias de nossas experiências são subjetivas. Não tem nenhuma objetividade em nenhuma experiência nossa. Okay? Então, são vão e irreal. Porque são toda parte da a verdade convencional. Então, se nós apegamos às experiências, a todas essas coisas como reais, então, o que acontece? Vamos sofrer. E muitas pessoas sofrem alegremente, sofrem com tanta devoção. Como fala as canções no tango. Aquele desgraçado, a mulher me deixou, o homem me deixou, tudo isso é real, tudo. Então, tudo leva a sofrimento, e sofrimento é o que aquelas pessoas que apegam a essas existências como reais vão experimentar repetidamente, sem saber como sair. Por isso, a prática do Buda Dharma consiste em descobrir os erros e as falsidades a partir da introspecção correta da realidade mundana. A verdade convencional. Descobrir os erros e as falsidades. Remover o ilusório e mostrar a verdade. E aprofundar-se na manifestação da realidade mundana. Esta realidade última, chamada Verdade Suprema, é a realização de uma experiência extraordinária e reconhecida comumente pelos nobres. Então, observando a verdade convencional, através da prática do Buda Dharma, descobrindo, removendo e mostrando a verdade, aprofundando, e chegamos à verdade suprema. A outra margem é atingido desde esta margem. E desde esta margem, observando-o, contemplando-o, transcendendo-o,
chegamos a outra margem. A prática de prajna é chegar a ver a verdade suprema através da verdade convencional. Ver a verdade através do ilusório. E adentrar a porta do Dharma dos nobres a partir do ordinário. Vida diária, cotidiana. Acordar de manhã, escovar os dentes, beber água, trocar roupa, lavar rosto, abrir a porta, todas essas coisas, cada coisa, cada assunto, cada fenômeno são para nós experimentar e não deixar apegar e poder, desde o ordinário, chegar ao extraordinário, ao transcendente. E por isso, todos os sutras falam assim. Assim eu ouvi, o Buda entrou em aquela cidade, foi com a tigela a pedir comida, oferenda dos leigos, caminha, volta, se senta, lava as mãos, come com atenção plena. Tudo. Todos os sutras estão falando de coisa que o Buda fala com atenção plena. Porque a verdade suprema não a imagine como outra coisa, fora da realidade mundana. Vocês imaginam que nós, o monge Zhihan e a mestra Yin-Tzu, nós ficamos assim sentados, sem comer, só meditando todos os dias, e sem comer, sem fazer a comida, preparar, não temos que preparar a comida, não escovamos os dentes, a roupa troca, como chama? O manto troca por si mesmo, não temos que lavar as roupas, não fazemos nada e nós ficamos meditando só para iluminar? Não. Fazemos tudo. O Buda explicou as duas verdades, sinalizando que, além da realidade mundana comumente conhecida, também está a realidade comprovada pelos nobres. Como se comprova a realidade verdadeira através da realidade mundana? Cada ação feita com atenção plena, cada emoção que não se alinha com a cobiça, raiva e ignorância e se mantém em equanimidade ou a paz, e o não apego nem às coisas, nem os assuntos, e está apontando hacia o caminho e realização dos nobres. Não obstante, esta é a natureza de todos os fenômenos e não existe fora da realidade mundana. Por essa razão, sem basear-se na verdade convencional, é impossível. É impossível alcançar. Vamos ressaltar isso. É impossível alcançar a verdade suprema,
que revela a natureza das características tais como são. Por que é necessário cultivar dessa maneira? Porque se os seres sencientes, nós humanos, não pudermos penetrar a verdadeira natureza do mundo, então não poderemos nos conectar com a verdade. Por isso, cada pensamento que surgir e manifestar-se em ação e fala não corresponderá com a verdade. Então, devemos conectar com a verdadeira natureza do mundo. E qual é a verdadeira natureza do mundo? Vou adiantar um pouco. É a ausência da natureza. A ausência da natureza dos fenômenos. Não tem nenhuma coisa, nenhuma experiência que tem uma natureza própria. Todos são condicionados. Surgem devido a causa de condições e cessam devido a causa de condições. Qualquer apego que temos vai causar sofrimento a nós. Em resumo, o Buda expôs as duas verdades com o propósito de ensinar os seres a prática baseada na verdade convencional para alcançar o prajna verdadeiro, o prajna paramita. Depois de atingir o prajna, a experiência direta da verdade suprema será a base para abrir e dissipar a ignorância e as opiniões errôneas, visões errôneas, as elaborações conceituais. São sinônimos. A continuação se alcançará a liberação e o avanço à budidade. Vamos compreender, ou vamos aprender a basear-nos na verdade convencional para alcançar a verdade suprema. Verso 164. Todo o estabelecido convencionalmente no mundo é reconhecido pela consciência das expressões verbais. Mesmo que designação, suposição e fenômeno sejam convenções, se distingue com habilidade entre a convenção verdadeira e a falsa. O estado mental de senso comum a que todos os seres estão acostumados parece ser real, mas esconde a verdade. Aqui fala, esconde a verdade. A verdade está, mas é escondido, não visto. Se alguém observar isto e entender que é mundano, convencionalmente designado e estabelecido, então haverá a possibilidade de avançar à verdade. Então, vamos a definições importantes. Estabelecimento convencional. A palavra em sânscrito é prajñapti. Ou designação convencional ou empírica. Estabelecimento convencional. Não significa que não exista, senão que tudo o que percebemos está formado em dependência de diversas causas, condições e relações. Lembram?
não significa que não exista, senão que depende de causa e condições e relações. Não se reconhece uma essência real, mas uma falsa ou convencional. Essa essência não é real, é falsa, é convencional. O estabelecido é formado devido às causas e condições para converter-se em isto ou aquilo. Devido às causas e condições, isto surge. Devido à falta das causas e condições, isto cessa. E mesmo com aquilo, todos os fenômenos requerem das causas e condições para existir e cessar. Tudo o que é estabelecido empiricamente é chamado designação convencional ou convenção da designação. Também funciona. A qual inclui todas as coisas elaboradas pelo senso comum. Em relação à mente da percepção, o empírico é percebido pela consciência das expressões verbais. E é muito importante isto. A consciência é o que a mente, cada pensamento que fazemos, que surge em nossa mente, e cada pensamento, esse rio do pensamento é a consciência. E aqui fala da consciência das expressões verbais. Por quê? Porque nós pensamos em linguagem. A consciência construi, através das convenções, palavras, conceitos, abstrato ou vistos, ou coisas óbvias, mas são pertencem à consciência das expressões verbais. E agora vamos que é a consciência das expressões verbais. Já temos a definição do estabelecimento convencional, ok? Agora vamos aqui. Quando aparece uma imagem ou conceito na mente, diferencia-se entre isto ou aquilo. Diferenciar, discriminar entre isto ou aquilo. Okay? Tudo isso é parte da consciência das expressões verbais. Dado que tal diferenciação é similar ao modo com que a linguagem dá nomes aos objetos. Isso dá nomes aos objetos. Isto é isto, aquilo, e cada cultura, cada etnia, cada região dá nome aos objetos. E objeto não tem mesmo nome, mas tem mesma característica, função, mas os nomes, os sons são diferentes. Isto denomina-se consciência das expressões verbais. A cognição mundana funciona tal qual. Então, no contexto mundano, os linguistas, não sei se é linguistas, aqueles que estudam as línguas, não que eles falam muitas línguas, eles estudam as funções, como nós percebemos a realidade da nossa existência e ao redor, através das expressões verbais. Okay? Tudo estabelecido convencionalmente no mundo
se reconhece pela consciência das expressões verbais. Ok. Então, até agora, tem definições que vocês e nós temos que ter bem gravado na memória para poder entender que é o Prajnaparamita. Esses são termos que o Prajnaparamita utiliza, porque são expressões verbais para entender o que é uma realização direta. Okay? Então, insisto e enfatizo que essas definições têm que ser bem claras em nossa mente, como estudiosos do Prajnaparamita. E quero enfatizar que devemos transferir os méritos do nosso estudo, busca no Prajnaparamita a todos os seres que estão sofrendo no mundo. Em particular, quero mencionar a guerra em Ucrânia e a Rússia. E desejamos que os méritos cheguem aos que estão sofrendo e também aos que estão infligindo sofrimento nos outros. Que eles possam despertar a verdade e parar a guerra. Okay. Transferência de méritos. Vamos juntar as palmas. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter sabedoria e verdadeira compreensão. Desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namo Pho. Muito obrigado a você e já podem abrir o microfone para despedir. Boa noite. Boa noite, obrigada, Chief. Boa noite. Boa noite. Obrigada.